pegar no capítulo B3 a partir da página 76, caso vocês queiram acompanhar junto na apostila, tá bem? Nós vamos ver as relações métricas no triângulo retângulo, ou seja, nós vamos continuar trabalhando com o triângulo retângulo. Nós vimos na aula da semana passada o Teorema de Pitágoras. Nós vamos rever o Teorema de Pitágoras e ver outras relações que podem ser aplicadas no triângulo retângulo para a resolução de problemas. Vamos considerar aqui o triângulo ABC. O que eu fiz aqui? Para poder facilitar para vocês, aqui geralmente a gente vê os triângulos retângulos nesse formato aqui, nessa posição aqui, tá? A base aqui, o ângulo reto na base. No exemplo que a gente vai começar a ver agora para ver as relações métricas, o triângulo vem nessa posição aqui. É o mesmo triângulo, é como se eu tivesse pego aqui, no lado B aqui, e puxei, inverti. Então o ângulo reto que estava aqui, veio para cá, o lado B está aqui, o lado C está aqui, e esse aqui, a hipotenusa que estava na frente aqui, virou a base desse triângulo agora. Aqui nós tínhamos como base um cateto, cateto B. Agora a nossa base vai ser a hipotenusa A. Por que isso? Para facilitar a visualização das relações, tá? Somente por isso que foi invertido aqui, para vocês poderem aprender. Nos exercícios vocês podem encontrar o triângulo dessa forma aqui, pode encontrar dessa, pode encontrar virado para cá, não tem problema. Só que é mais fácil a gente visualizar as formulazinhas, as relações aplicadas com ele assim, nessa posição, tá bom? Então o que a gente faz nesse triângulo, tá? É o mesmo triângulo, não se esqueça. A gente traça uma reta perpendicular ao ângulo A. Oposto ao ângulo A. Nós pegamos uma reta, partindo lá do ângulo A, descemos até o lado oposto perpendicular. Por que isso? Porque essa reta é uma que a gente viu no ano passado, seviana, é a altura do triângulo. A altura do triângulo, ela parte de um vértice até o lado oposto perpendicular. Por que tem que ser essa daqui? Porque se eu pegar a altura aqui, ó, relativo a esse lado, eu vou estar em cima, no ângulo reto aqui, em cima do vértice. Se eu pegar esse aqui, também em cima do vértice. Então, a gente traça essa aqui, referente ao ângulo A, tá? Quando nós traçamos essa reta aqui, ela divide a nossa hipotenusa em duas partes. Observa, aqui eu continuo com a hipotenusa A, que era essa daqui. Aqui eu continuo com o meu cateto B, que é esse aqui. Aqui eu continuo com o cateto C, que é esse aqui. Só que, ao traçar a altura, eu tenho mais três medidas. Eu tenho a medida da altura, eu tenho a medida desse pedaço aqui da hipotenusa e essa medida que é o outro pedaço da hipotenusa. Por que isso? Por que essa divisão? Como que a gente vai trabalhar com isso? Tá? Nós temos que observar bem que esse cateto aqui, ele projeta uma sombra, vamos dizer assim, na hipotenusa, que é chamada de M. Ou seja, M é uma parte da hipotenusa que é a projeção do cateto C. E N é uma parte da hipotenusa que é a projeção do cateto B. Ou seja, esse lado que está aqui, ele está projetando tipo que uma sombra aqui na hipotenusa. E esse lado aqui, que é o outro cateto, ele está projetando uma sombra aqui. Por que eu estou falando isso repetidamente? Porque para a gente resolver o problema, a gente vai ter que prestar bastante atenção na hora de montar as relações. Eu tenho que lembrar que essa projeção está relacionada a esse cateto. Eu não posso me esquecer e colocar, por exemplo, a medida dessa projeção relacionada à medida desse cateto. Não vai dar certo, tá? Aqui foi colocado tudo que eu falei ali. H é a altura relativa à hipotenusa A. M é a medida da projeção do cateto C, também já falei. E N é a medida da projeção do cateto B. Bom, primeiro, nós vamos recordar aqui a formulazinha do Teorema de Pitágoras. Nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tranquilo? Vocês já fizeram o dever 2 semanas com ela já. Agora nós vamos ver as outras. Nós temos uma relação que diz que a medida do cateto, tanto esse quanto esse, tá? Pode ser o B ou pode ser o C.
que a medida do cateto elevada ao quadrado, a medida do cateto elevada ao quadrado vai ser igual o produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, se eu estiver fazendo com cateto B, eu vou ter que B ao quadrado é igual à medida da hipotenusa vezes a projeção daquele cateto. Ou seja, B ao quadrado é igual a A vezes N. Se eu quiser agora relacionar esse cateto C, eu vou botar que C ao quadrado vai ser igual à hipotenusa vezes a projeção do C, que é M. Isso aqui é a fórmula que geralmente vem nos livros. Vários livros vêm dessa maneira aqui, usando essas letras. Mas nada impede que sejam usadas outras letras, tá? Na hora que vocês forem montar, na hora que for resolver o exercício, pode ser que apareça um X aqui, pode ser que apareça um Y, o A pode estar aqui, o B aqui, não importa, tá? O que vocês precisam saber? Identificar que na frente do ângulo reto, o maior lado, nós temos a hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. A parte que fica abaixo, a projeção desse cateto C, vai ser ou M ou N, não sei, ou pode ser um X ou pode ser um Y. Mas vocês precisam saber que a projeção desse cateto está aqui, logo abaixo dele. A projeção desse cateto está logo abaixo dele. Vocês precisam identificar e guardar que a medida aqui da projeção está diretamente relacionada à medida desse cateto aqui, tá? Agora uma outra, nós temos também que a altura ao quadrado, se vocês quiserem descobrir a altura ao quadrado é igual o produto das projeções. Se eu pegar a medida da altura, elevar ao quadrado, ela vai ser o mesmo tamanho que M vezes N. E a última formulazinha vai ser a hipotenusa vezes a altura é igual o produto dos catetos. Ou seja, A vezes H é igual a B vezes C. Lembrando que nesses lugares de letras virão números para vocês resolverem, tá bom? Guarda essas formulazinhas aqui, que são importantes. Esse ano vocês usarão também no ano que vem, tá bom? Aí aqui uma notazinha, uma dicasinha. A medida da hipotenusa, ela é igual à soma das projeções. Ou seja, A é igual a M mais N. Isso é óbvio, né? Se aqui tudo é A, significa que o N mais o M é a medida da hipotenusa. Tá bom? Eu trouxe agora para vocês as três relações que eu falei escritas. Por que eu trouxe as três relações escritas? Para vocês poderem anotar aí, para poder estudar, para poder memorizar. Também tem na apostila, parecido aí, pode sublinhar, pode marcar quando for fazer o exercício. Consulta na apostila ou consulta nas anotações que vocês fizerem no caderno, tá? Primeira relação é a do cateto com a projeção, tá? Em um triângulo retângulo, o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse mesmo cateto. Aí aqui eu já coloquei as duas, por quê? Eu posso colocar C vezes C ao quadrado igual a A vezes M, usando as medidas. E aqui é a mesma coisa, olha só. B ao quadrado igual a A vezes N é do mesmo jeito. O que a gente troca aqui? Só as letras. Então eu preciso observar. Cateto relacionado a essa projeção. Cateto relacionado a essa projeção. Tá? A segunda relação nos fala que no triângulo retângulo, o quadrado da altura relativa à hipotenusa. Lembrando, ó, relativo à hipotenusa, que saiu daqui e veio para o lado oposto, que é a hipotenusa do triângulo maior. Tá? Então, o lado relativo à hipotenusa, a altura está relativa à hipotenusa. É igual ao produto das projeções dos catetos. Então, a altura é igual a M vezes N. E a terceira relação nos fala que, em um triângulo retângulo, o produto da hipotenusa, relativa aqui à altura, tá? É igual ao produto dos catetos. Então, o produto da hipotenusa, essa daqui, com a altura, essa daqui, vai ser igual
B vezes C. Tranquilo? Então esse daqui é só para fixar o que já foi falado anteriormente, tá bom? Agora nós vamos fazer alguns exemplos práticos. Quando vocês forem resolver os exercícios, vocês terem mais facilidade, tá? Calcular os valores de x e de y nesse triângulo aqui. Vamos observar primeiro, nos primeiros exercícios que vocês forem fazer, eu aconselho vocês fazerem isso aqui, ó. Ali nos nossos exemplos eu não tinha B nesse cateto aqui, o a hipotenusa inteira, aqui uma projeção M e uma projeção N. Por quê? Eu aconselho vocês a começarem os exercícios colocando isso aqui. Lógico que serão os primeiros exercícios, mas lá para frente vocês não vão precisar disso mais. Para vocês pensarem na fórmula, todas aquelas formulazinhas que foram dadas, e ver qual é a melhor a ser usada, onde vai se encaixar. Eu tenho aqui o B, eu tenho o A e quero encontrar o N. Qual fórmula que eu uso aqui? B ao quadrado igual a N. Tá bom? Por isso que é importante a gente colocar. Então, B ao quadrado igual a N. Eu tenho aqui a medida do B, eu tenho a medida do N, eu tenho a medida do A. Logo, é essa formulazinha aqui que eu vou usar. Então, B ao quadrado, 8. Substituir. Meu A, 10. Meu N, x. 64 igual a 10 vezes x, logo o meu x vale 6 inteiros e 4 décimos. Agora eu quero a medida de y. Vai ficar a critério de vocês como resolver. Eu resolvi da maneira mais rápida. Qual foi a maneira mais rápida? Se eu tenho que o x vale 6,4 e tudo vale 10, se eu fizer 10 menos 6,4 eu encontro o y. Tá bom? Porque o meu y aqui é quem? O m. Aí eu coloquei a é igual m mais n. Uma dica que eu dei vocês lá atrás. Então, 10 no lugar do A igual a M mais 6,4, que é o lugar do N, né? X. 10 menos 6,4 igual a 3,6. Ah, mas eu não lembrei disso. Na hora que eu estava fazendo o exercício, eu não lembrei que eu podia só subtrair. Não tem problema. O que vocês poderiam fazer aqui? Usar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho aqui ó, a medida da hipotenusa e tem um cateto. Para descobrir o outro cateto, poderia usar Pitágoras. Vocês iam encontrar 6 aqui e usar essa fórmula. Aí vocês teriam 6 ao quadrado igual a 10 vezes n. Aí seria 6 ao quadrado 36, 36 dividido por 10, 3,6. Então, eu tenho o quê? O meu m é igual a 3,6 e o m aqui está no lugar do y. Logo, meu y vale 3,6 centímetros, né? Então, x 6,4, y 3,6. Calcular a altura do triângulo. Esse aqui é diretão mesmo. Por que direto? Tem aquela formulazinha, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, basta eu colocar a formulazinha da altura. Ó, eu tenho aqui a altura, eu tenho o valor de n, eu tenho o valor de m, e coloquei aqui o a, para vocês lembrarem que o a é a medida de m mais n, tá? Então, como eu quero só a altura e eu tenho a medida das duas projeções, eu uso aquela formulazinha de h ao quadrado igual a m vezes n. Aí troco m 3,2, n 5. 3,2 vezes 5 é igual a 16, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Logo, a minha altura é igual a 4. Fácil esse, né? Uma atividade extra para ser enviada somente até as 12 horas de hoje. É uma atividade extra, então passou desse horário, não é mais uma atividade extra, é uma atividade comum igual a que eu deixei no final aqui da aula. Vocês vão calcular nesse triângulo aqui a medida dos dois catetos. No caso, a medida de C e a medida de B. Tá bom? Calcula aí, se quiser parar agora, o próximo agora é mais um exemplo, e depois a atividade para vocês me enviarem também, atividade da apostila. Se quiser tentar fazer essa daqui agora, para a aula, olha lá atrás, dá uma olhadinha nas dicas, nas orientações, ou consulta a apostila, como encontrar os valores de B e C, resolve e manda para mim até o meio-dia, tá bom? Último exemplo. Calcular o valor de x
no triângulo retângulo. Último exemplo não, penúltimo exemplo. Nós temos aqui 4 inteiros e 8 décimos, que é a medida da altura. Nós temos 8 centímetros, que é a medida de um dos catetos. Nós temos 10 centímetros, que é a medida da hipotenusa. E nós temos que encontrar aqui a medida do outro cateto. Então, aqui eu tenho, ó, A vezes H igual a B vezes C. Simples, né? Então, A, 10, H, 4 inteiros e 8 décimos, B, 8, C, X. 10 vezes 4,8 dá 48, igual a 8x. Aí que a gente faz aquela jogada de estar multiplicando, passa para cá dividindo. Então, 48 dividido por 8, 6. Logo, o valor do meu x aqui são 6 centímetros. Ah, professora, eu identifiquei que é um triângulo retângulo e eu resolvi fazer Pitágoras, já que eu tenho um cateto e a hipotenusa. Beleza, raciocinou bem, não tem problema nenhum, pode fazer isso, tá bom? Agora sim, o último exemplo. João arremessou uma bola para o seu vizinho, tangenciando o seu muro. O que é tangenciando? Passou raspando, encostando aqui no muro, na pontinha do muro, ó. Tangenciando o muro conforme a figura, sabendo que o alcance, que a distância que a bola percorreu, desde que o João lançou até ela bater no chão pela primeira vez, ou seja, ele tampou a bola daqui, ela subiu, passou por cima do muro, foi lá, bateu no chão pela primeira vez. Essa distância, esse alcance aqui foram 12 metros. Tá? Aqui nós temos a distância onde o João estava até chegar no muro, pegou 6 metros. Do muro até no chão onde a bola bateu pela primeira vez, 12 metros. Ah, professora, por que aqui em cima dá 16 e aqui dá 12? Bom, aqui ele sobe, depois desce, aqui é reto. Então, lógico que a distância vai ser maior. Então, o João estava aqui, arremessou a bola, ela bateu aqui pela primeira vez. Eu quero saber essa medida, a medida da altura. Viram que eu não coloquei nada de letrinha, esses negocinhos aqui? Eu tenho o quê? Um cateto, B. Outro cateto, C. Eu quero encontrar a altura, H. E tenho o A, que é a hipotenusa. Então, é a mesma formulazinha de cima. AH igual a B vezes C. No lugar do A, 12. No lugar do B, 6. No lugar do C, 10. Ou, no lugar do B, 10. No lugar do C, 6. Não faz diferença. Vai ser um produto. O resultado vai dar a mesma coisa, não tem problema. Então, 12H igual a 60. 60 dividido por 12, 5 metros é a altura do meu muro. Beleza? Finalizando assim, os exercícios para fixar esse conteúdo são os da página 80 e 81. Apenas 4 números só, para vocês poderem treinar. Esses exercícios vão ser enviados agora até o meio-dia. Não deu tempo, não tem problema. Me envia amanhã, de 3 às 4 da tarde, que vai ter o visto da mesma maneira, tá bom? As dúvidas também vocês vão tirar nesse horário, até agora de manhã, até meio-dia, ou amanhã, entre 3 e 4 da tarde. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima aula.